Boa tarde, irmãos. Nesse primeiro momento nós estaremos estudando, fazendo uma meditação em uma das lições do livro do pastor Joy Bick. E no segundo momento nós estaremos nos voltando a Deus em oração, pedindo a Ele pela sua graça. Nós iremos neste momento orarmos ao Senhor, pedindo que Ele possa abrir os nossos olhos para contemplarmos as verdades da sua palavra e também inclinar os nossos corações a obedecê-la. Oremos ao Senhor. Querido Deus, obrigado por este momento que o Senhor nos traz aqui, neste final de tarde, neste dia, para aprendermos um pouco mais do Senhor. Eu louvo o Senhor pela vida de cada um dos irmãos aqui presente. Peço a Tua bênção sobre a vida da Igreja Presbiteriana da Esperança, sobre a sua liderança, que o Senhor conceda sabedoria, que o Senhor possa fazer esta igreja ser uma igreja avivada, uma igreja forte, uma igreja que ame a Tua palavra, que ame viver para a Tua glória. Conceda-nos essa graça, conceda-nos este santo privilégio. Abençoa-nos durante o estudo, nesta tarde, que possamos aprender de Ti. Abra os nossos olhos, para que contemplemos a verdade do Senhor. Ajude-nos a Te amar com todo o nosso coração. Ajude-nos a Te amar com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Pedimos essas bênçãos sobre nós, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, temos pela graça de Deus mais uma oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor e também para nos dedicarmos a Ele em um tempo de oração. Nós continuaremos nosso estudo no livro do Dr. Joy Bick, Lutando contra Satanás, conhecendo suas estratégias, fraquezas e derrota. Falaremos no estudo de hoje sobre a quarta linha principal de combate dos reformadores. Linha que também nós devemos ter nos nossos dias. Devemos também estar preocupados em estar combatendo, estar nos colocando também na linha de frente para lutarmos por estes pilares conquistados pela reforma. Lembrando aos irmãos que já falamos das três primeiras linhas de combate em nosso desafio como membros de igreja. A primeira linha de combate que a igreja reformada ela estabeleceu foi a reforma do culto, porque a igreja expressa o que ela pensa no culto ao Senhor. Então esse foi a primeira linha de frente do combate da reforma. A segunda linha estava na reforma do entendimento de quem Deus era, de quem o homem era, da salvação, da obra do Espírito Santo e dos sacramentos. A doutrina era importante. Olhar e resgatar a doutrina que fosse bíblica era importante para a igreja, para que os preceitos dos homens, o entendimento dos homens não se sobrepusessem sobre a palavra de Deus, mas a palavra de Deus fosse de fato vista, clareada como a verdade que nós devemos seguir. Os reformadores lutaram por isso. Logo, nós hoje, nos nossos dias, também devemos seguir os passos dos reformadores. Na terceira linha que estudamos, vimos também a igreja lutando pela reforma do governo e da disciplina. A igreja, ela tinha que estar preocupada com a maneira como a igreja administra as suas responsabilidades,
e a maneira como lida com aqueles que são faltosos. Portanto, culto, doutrina e governo eram importantes. Culto, doutrina e governo eram importantes na reforma. E a vida de piedade também. Hoje nós estudaremos sobre a quarta linha, que os reformadores lutaram e que nós também devemos continuar lutando. A reforma por uma vida de piedade fundamentada nos ensinos das Escrituras. A reforma quanto a essa vida de piedade era compreendido pelos reformadores que o conhecimento teológico, aquilo que se sabe de teologia, não estava desassociado a uma vida prática. O que se entendia acerca de Deus, ou o que se entendia acerca de como obedecer a Deus, era aquilo que se deveria ver na vida dos cristãos. Logo, o entendimento da verdade não é tudo o que um cristão precisa ter. Saber é importante? Sim. Saber definir o que é certo é importante? Sim. Porém, viver o que se sabe é também crucial para o cristianismo. Uma coisa não elimina a outra. Enchermos a nossa mente das verdades do cristianismo, mas a nossa vida não está iluminando o que nós conhecemos. Nós não estamos lutando contra Satanás. Nós não estamos lutando contra os ensinos de Satanás. Somos chamados a sermos cristãos que lutam contra ele. E para que lutemos contra ele, devemos fazer com que aquilo que nós sabemos sobre a verdade, coloquemos a verdade em prática nas nossas vidas. Viver os princípios bíblicos de uma vida que teme ao Senhor faz com que você seja diferente de um homem sem Cristo. Não tem como você viver biblicamente e não se opor ao mundo à sua volta. A sua vida como cristão não se associa, não se assemelha, não é igual, não tem conformidade, não tem ajuntamento, não tem possibilidade de você criar um momento de comunhão com princípios do mundo. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, vai dar um retrato de como o mundo é governado e por que nós não podemos nos associar ao mundo, por que nós não podemos comungar com o mundo. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não apenas uma parte do mundo jaz no maligno, nem tampouco apenas algumas intenções do mundo são malignas. Não. O apóstolo João aqui está sendo enfático em dizer que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqueles que não nasceram de novo não vivem de conformidade com a palavra do Senhor. Portanto, o sistema do mundo inteiro
é governado por Satanás. Por isso o mundo jaz no maligno. Para o mundo, o seu modo de viver, o seu propósito, a sua luta é para que Deus não exista. O mundo jaz no maligno e ele luta por isso, para que o princípio, a centelha da divindade que nós temos em nossos corações, de que sabemos que Deus existe, que nós não somos obra do acaso, e sabemos que a sabedoria vista diante dos nossos olhos na criação revela de maneira indelével que Deus é verdade, o ser de Deus, a sabedoria de Deus na criação revela a sua existência, e nós não podemos negar isso. E nós não podemos dizer, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que o homem se torna indesculpável diante da sabedoria manifestada por Deus na criação. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre que para o mundo, o modo de viver, esse seu propósito, essa sua luta para que Deus não exista. Em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 21, ele vai dizer o que os homens tentam fazer para que as suas mentes se tornem cauterizadas acerca da existência de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Dessa forma, não pode haver similaridade entre cristianismo bíblico e o mundo. Porque o que nós observamos aqui, que o homem, tendo conhecimento de Deus, não o glorifica, nem lhe dá graça, mas eles tornam-se nulos em seus próprios raciocínios, e além do mais, eles afogam o conhecimento da existência de Deus, e os seus corações produzem apenas insensatez, os seus desejos são insensatos. Cristianismo imundo, cristianismo e o sistema do mundo dos nossos dias, da época de Adão para cá, são completamente o sistema do mundo, e todos aqueles que temem a Deus, seja da antiga aliança ou da nova aliança, o povo de Deus e o povo do mundo, eles são antagônicos. O cristianismo prega uma vida de piedade, ou seja, o que é piedade? A piedade é a maneira correta de se viver a vontade de Deus. O mundo ensina que não importa o que você faça, desde que seja de coração e faça você feliz, está tudo bem. Isso é loucura. Não está tudo bem. A vida desregrada, o fim dela é amargura, é tristeza, é insensatez dizer que seguir o próprio coração é ser feliz. Seguir o próprio coração é procurar a sua própria felicidade. No Salmo 1, no versículo 1, nós vemos a descrição do caminho do perverso, daquele que não é bem-aventurado, daquele que é desafortunado, o que pratica uma vida de impiedade. O Salmo, ele inicia falando que o justo,
ele não é daquela forma, porque o ímpio é. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o justo, aquele que trilha pelo caminho da felicidade, ele não anda no conselho, ele não se detém no caminho e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Essa degradação moral, ela é vista por aqueles que praticam a impiedade. Se a piedade é fazer a vontade de Deus, a impiedade é a desobediência da vontade de Deus. Andar no conselho dos ímpios, ou seja, a lei do Senhor não ilumina os olhos do ímpio. O Deus deste século cegou-lhes o entendimento, como diz o apóstolo Paulo em sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 4, que o Deus deste século cegou os entendimentos, para que eles não compreendessem, para que eles não vissem a luz do Evangelho. O que o mundo diz e faz mas o que o mundo diz e faz tem muito mais sentido, tem muito mais clareza nos olhos do ímpio do que o que a palavra de Deus diz. O desafortunado, o ímpio, ele se detém no caminho dos pecadores, ele apenas não ouve o conselho, mas ele assente, ele concorda com as práticas. Logo, esse que ouve o conselho, que concorda com as práticas, ele também viverá uma vida que não glorificará a Deus. Qual é, portanto, irmãos, o fundamento da piedade? O que faz um homem, o que faz uma mulher viver sua verdadeira humanidade? Está descrito no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 7. Esse é um texto que devemos trazê-lo sempre à nossa memória. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber. Deus é o nosso Criador, e a nossa felicidade não se encontra fora dele, está nele. Os reformadores lutaram para imprimir, para talhar essa verdade nas mentes dos homens, para que eles entendessem que viver piedosamente era viver temendo a Deus. Viver piedosamente não era viver segundo o seu coração, segundo o entendimento do que é a verdade, mas segundo a verdade objetiva da palavra de Deus. Nós não podemos depender do que o homem acha, mas nós devemos depender do que Deus diz. Deus é o nosso Criador, e a nossa felicidade não pode estar fora dele. Uma vida de piedade é uma vida que teme o nome do Senhor. Precisamos nos perguntar: como eu posso ser piedoso? Quais são as práticas que me evidenciam como alguém piedoso? Não somente Calvino, Lutero e os demais. Calvino e Lutero são os reformadores mais conhecidos da reforma, porém muitos outros reformadores, eles também lutaram nessas frentes, nessas linhas: culto, doutrina, governo e piedade.
são assuntos que estavam entrelaçados e eles trabalhavam esses assuntos a fim de que a igreja pudesse ser resgatada de tradições humanas e pudesse se voltar para as Escrituras. Nós temos alguns pontos nos quais a igreja deve se fundamentar para se encontrar em piedade. Primeiro é a oração. Como você vive esse meio de graça? Como você se dedica ao Senhor por esse meio de graça? A igreja se reúne hoje aqui, tanto na quarta quanto no sábado, nesses últimos dias, justamente para viver em comunidade, para viver corporativamente este meio de graça. Que bênção! É muito importante orarmos individualmente, é muito importante termos o nosso momento privado e devocional de adoração, é muito importante termos o nosso momento como família, estarmos reunidos, esposa e filhos, para adorar ao Senhor, mas é elementar e fundamental que a igreja do Senhor se reúna em oração. E nesses dias tão estranhos, tão complexos que estamos vivendo, devemos nos reunir pedindo graça a Deus para que possamos suportar essas situações, olharmos à nossa volta e não desanimarmos e não nos desencorajarmos, mas nos voltarmos ao Senhor pedindo a Ele socorro. E como é que eu posso pedir socorro ao Senhor, se não é por meio da oração? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, e é tão breve o versículo, né? Ele diz: orai sem cessar. Nós estamos todos os momentos do nosso dia orando, pedindo a graça do Senhor e sabedoria, para que nós possamos proceder de acordo com a sua palavra, ou seja, para que nós possamos viver piedosamente, vivemos de maneira que o glorifique, que as outras pessoas olhem para nós e vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai Celestial, porque nós estamos vivendo piedosamente, vivendo de acordo com a vontade dEle. Devemos orar sem cessar, porque orando sem cessar nós não estamos confiando nos nossos méritos, nós não estamos confiando nas nossas forças, nós não estamos dizendo, nós somos bons, nós podemos chegar perto da beirada do penhasco e não cair. Não, nós nos agarramos na parede da montanha e dizemos, se não for Deus que me livre, eu caio, se não for Deus que me sustenta, eu vou cair. Por isso eu preciso orar sem cessar, quando eu me levanto, enquanto eu caminho durante o dia, enquanto eu vou fazer as minhas obrigações, seja a mulher em casa, seja no trabalho, seja o homem nas suas atividades em casa ou no trabalho, seja crianças, independe de quem quer que seja, devemos estar orando sem cessar. Temos o nosso momento privado, como eu disse anteriormente, é importante, mas estar sempre com as nossas mentes voltadas para o Senhor, nos faz saber que, nos faz pregar para nós mesmos, de que quem governa as nossas vidas é Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Nós precisamos estar atentos a qualquer indício de que nosso coração irá desobedecer ao Senhor. Nós devemos estar atentos para lutarmos, para que não coloquemos nada diante dos nossos olhos que leve-nos a quebrarmos a lei do Senhor, de que também não coloquemos nada nos nossos ouvidos que nos leve a desobedecê-lo, que os nossos pés não caminhem em direção a locais onde nos levará à desobediência. É o que
os teólogos dizem, chamam de amputação radical. Quando Jesus Cristo diz: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se o teu olho direito te faz pecar, ou seja, o seu olho principal, seu olho importante, te faz pecar, arranca-o e joga fora. Se tua mão te faz pecar, arranca ela e joga fora, porque é mais importante que você entre sem um olho no reino dos céus, ou vá perecer todo o seu corpo no inferno. É melhor você entrar sem uma das mãos no reino dos céus, do que perecer todo o seu corpo no inferno. Se o teu pé direito te faz pecar, arranca-o e joga fora. É claro que o Senhor Jesus não está ensinando a mutilação, a você arrancar uma parte do seu corpo, mas o que Ele está querendo dizer é que você tem que ter uma decisão na sua vida de violência para com o pecado. Você tem que ser violento para com o pecado. Tudo aquilo que te faz pecar, te provoca a pecar, deve ser arrancado com todas as suas forças. Por isso nós somos chamados a vigiar, e está associado também a vigilância com a oração. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós também somos chamados ao arrependimento, e essa é a primeira coisa que nós vemos na nossa vida cristã. O apóstolo Pedro, em sua pregação, ele disse àqueles que estavam ouvindo, em Atos capítulo 3, versículo 19, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento é uma tristeza profunda. Arrependimento não é apenas um remorso, mas é uma tristeza profunda por ofender a santidade de Deus, porque a minha vida, a minha prática ofende a Deus. Arrependimento, conversão, é mudar de direção. Eu estou vivendo uma vida de impiedade, uma vida que vai ser contrária à vontade de Deus, quando eu me arrependo dos meus pecados, e a minha vida agora é uma vida de piedade, eu mudo de direção, e eu passo a ter agora uma nova forma de viver. Como eu posso também viver piedosamente? O Senhor Jesus diz isso em Mateus capítulo 16, versículo 24, quando Ele exorta aos seus discípulos, aqueles que o ouvem, aqueles que querem segui-lo. Qual deve ser o procedimento daqueles que devem segui-lo? Qual é a forma? Jesus ensina no Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essas são características de piedade. Negar a si mesmo não é fácil. Nossa vontade natural é desobedecer aos mandamentos de Deus. Somente após a regeneração, quando o Espírito Santo ilumina os nossos olhos e nós passamos a contemplar Cristo como algo precioso, como algo maravilhoso nas nossas vidas, nós somos completamente livres da nossa antiga natureza. Melhor dizendo, não somos completamente livres da nossa antiga natureza, mas nós somos livres do poder que ela tinha sobre nós. Agora nós podemos lutar contra ela. Na regeneração, nós podemos lutar contra a nossa natureza. Nós podemos enfrentar a nossa natureza, que é inclinada para o mal. Por isso que o Senhor diz: negue-se, negue a si mesmo, refreie a língua, desvie os olhos, não coloque a sua mão, não vá para tal lugar, não faça isso, porque são
diretrizes, princípios estabelecidos por Deus para uma vida de piedade. Isso foi importante para a reforma, para que a luta pela santidade não fosse apenas algo exterior, mas fosse algo do coração, no profundo do coração do crente. Nós podemos lutar contra nós mesmos. Irmão, você pode lutar contra a sua própria natureza. Você pode ser piedoso. Você pode crescer em maturidade. Você pode ser um homem e uma mulher bíblicos. Você pode ser chamado verdadeiramente de cristão, porque Deus concedeu-lhe a graça de enxergar Cristo como o bem mais precioso de sua vida. Você deve negar a si mesmo, você também deve